Capítulo 9. Lar docilar. O cavalo relinchou quando a carruagem parou diante da casa Verdete. Que viagem longa, pensou Mau, descendo e fazendo um aceno educado ao cocheiro. Ele descarregou a bagagem com um baque. Dentro dela estavam todas as roupas novas que usara, consideradas necessárias para a viagem, e que agora pertenciam a ela, além de alguns produtos exclusivos e remédios incomuns da capital ocidental. Ah, sim, e uma carga gigantesca de batatas. Mau, minha nossa, você planeja abrir um novo negócio? A velha madame se aproximou, com um cachimbo apertado em sua mão enrugada. Fico feliz que você tenha conseguido que nos enviassem arroz, mas gostaria que tivesse pensado na quantidade. O depósito não aguenta mais nada. Ela pegou uma das batatas secas de uma cesta. Ainda estava crua, mas já estava brotando, então teria que servir como batata semente. Depois de ganhar a aposta na vila do médico charlatão, Mau conseguiu mais arroz do que jamais sonhara. Ela informou a madame por carta, e a julgar pelas palavras da velha, o primeiro carregamento já deveria ter chegado. E o que é isso? Perguntou a madame, olhando para a batata polvilhada com um pó branco. Mau pegou a batata, arrancou um pedaço e colocou na boca. Para uma batata era incrivelmente doce, quase tão doce quanto uma castanha seca. A madame experimentou também e mastigou devagar. Seus olhos se estreitaram. Seria melhor grelhar um pouco antes. Está meio dura para mim. Ela então chamou um dos serviçais e mandou que levasse o cesto. Quem disse que a senhora podia ficar com todas elas? Disse Mau. Ninguém precisava dizer. Sei muito bem que você e o Shou não vão conseguir comer tudo isso sozinhos. Estou te ajudando aqui, e olhe só para você, nenhuma palavra de agradecimento. No último mês e meio que se passou, a mesquinhez da madame claramente não havia diminuído nem um pouco. Mau, no entanto, não ia deixar por isso mesmo. Até mesmo o aluguel de 1 ano da loja de ervas é barato comparado a todo esse arroz, não acha? Disse ela. Era praticamente uma ninharia. Ela havia escrito em sua carta que, em vez de pagar diretamente pelo arroz, a madame poderia simplesmente lhe conceder aluguel gratuito. E como a velha não havia comentado nada sobre o assunto, Mau interpretou isso como um sim. Tá, mas isso aqui é outra história. Você conseguiu tudo isso de graça, não foi? Então divida com seus vizinhos, disse a madame. Hey, pessoal, a Mau voltou e ela trouxe lembrancinhas. A velha nunca perdia uma oportunidade. Seu chamado logo juntou um bando de cortesãs. O expediente já tinha acabado e elas deveriam estar descansando, mas o impulso mercenário falou mais alto. Sardas! Shou surgiu no meio da multidão, com Zulin seguindo obedientemente seu chefe, mas havia algo mais com eles. Caramba, você demorou, hein? Saiu assim do nada e ainda demorou quase 2 meses para voltar? Isso não fazia parte do acordo. Pois é, Mau também não concordara com isso. Mas o que realmente a incomodava era a criatura atrás deles. Ei, o que é isso atrás de você? Ela perguntou a Shou. Não me diga que esqueceu da Zulin. Que grosseria. Não estou falando dela. Estou falando daquela ali. Mau apontou para uma gata tricolor que estava sentada, se lambendo. O quê? Você não se lembra da Mau? Cara, que frieza, disse Shou. Oh, acredite, eu me lembro muito bem dela, retrucou Mau. Mas aquela bola de pelos deveria estar na vila do médico charlatão. O que ela estava fazendo ali no distrito dos prazeres? O que eu quero saber é, por que ela está aqui? Foi a madame quem respondeu. Ela veio junto com o arroz. Não dava para mandar a gata sozinha de volta, dava? De qualquer forma, acrescentou, acho que vi alguns ratos no depósito, então acho que ela pode ficar por um tempo. E como ela é amigável, acabou ficando popular entre os clientes. Só precisamos resolver esse mau hábito dela de roubar acompanhamentos do jantar. A madame era uma mulher prática. Ela nunca teria um animal de estimação, mas um bicho que pudesse ser útil, aí tudo bem. Mau, a garota, lançou a Mau, a gata, um olhar sombrio.
A bola de pelos estreitou os olhos, bocejou um pouco e soltou um miau. Nesse momento, alguém saiu cambaleando da loja de ervas. Você voltou? Perguntou Sazen. Mau-Mau o havia encarregado de cuidar da loja enquanto estivesse ausente. Ele nunca parecera muito forte, é verdade, mas agora estava abatido, com uma barba desgrenhada no rosto. Ele cambaleou até Mau-Mau e desabou no chão imediatamente. A loja é toda sua, conseguiu dizer, e então apagou de vez. Shou o cutucou com um graveto que arranjou em algum lugar por ali. Pare com isso, disse a madame, ordenando a um servo que tirasse Sazen do meio do caminho. O pessoal ficou resfriado à torta e à direita enquanto você estava fora, Sardenta. A gente usou todos os remédios que você preparou antes de ir, só que o povo continuou implorando por mais, contou Shou a ela. Mau-Mau assentiu. Fazia sentido. As pessoas costumavam adoecer com a mudança das estações. Então, o estoque que ela havia deixado não foi suficiente, mesmo ela tendo feito mais do que esperava ser necessário. Mas quase ninguém ali no distrito tinha dinheiro para pagar um médico de verdade e receber um tratamento adequado. Então, tomar alguns remédios era o máximo que conseguiam, e muitos nem isso faziam. Alguns foram bem folgados, acrescentou Shou. Teve um que até roubou o medicamento, dizendo que tinha ganhado de graça no ano passado. Provavelmente o velho de Mau-Mau tinha dado remédio ao sujeito. Era um péssimo hábito dele. Ele vivia oferecendo tratamento gratuito para qualquer um que aparecesse choramingando, e, depois que se dava remédio de graça uma vez, todo mundo queria a mesma coisa. Sem dúvida, ele distribuiu o estoque da loja generosamente até a madame perceber. Mau-Mau entrou na loja. Havia um pilão com resquícios de remédio pela metade, além de um livro de medicina jogado no chão. Ela o pegou e folheou as páginas, que estavam manchadas, como se Sazen as tivesse manuseado com os dedos sujos. Normalmente, ela teria dado um belo sermão nele por não tratar o livro com o devido respeito, mas, ao vê-lo estirado ali, percebeu que não conseguiria dizer nada. Talvez eu tenha dado sorte com ele, pensou ela. Ele não era muito habilidoso, mas também não desistia fácil. Era isso o que realmente importava. Mau-Mau verificou as gavetas de medicamentos, anotando o que precisava ser reposto. Em seguida, começou a limpar a bagunça no chão. O ar estava úmido dentro da loja. Durante a limpeza, ela percebeu quanto tempo havia passado enquanto estivera fora. Já estavam no início do verão, e chovia sem parar agora, sem sinal de que fosse dar qualquer trégua. Um jovem, herdeiro de uma importante família de comerciantes, passou com uma prostituta conhecida de Mau-Mau, caminhando sob um guarda-chuva como que para ilustrar que a estação tinha seus próprios encantos. A mulher provavelmente detestava molhar as roupas, mas não perderia a chance de sair. As atividades das cortesãs eram bem limitadas. O bordel era uma espécie de gaiola, e elas eram como passarinhos enclausurados. Está tão parado que dá até para ouvir os grilos aqui dentro, comentou Mei-Mei, lançando um olhar ressentido para a mulher lá fora. Ela mordiscava uma batata doce seca com seus lábios carnudos. As batatas eram bem gostosas se aquecidas por alguns minutinhos, apenas o suficiente para amolecê-las. Eram doces à sua própria maneira, diferente daqueles petiscos feitos com açúcar ou mel. Pobre Sazen, ele também sofreu, sabe? Acrescentou ela. Epidemias à parte, Sazen talvez não tivesse desmaiado se a viagem de Mau-Mau tivesse ocorrido numa época do ano um pouco diferente. Sazen, que tinha tendência de se sentir responsável nos momentos mais estranhos, evidentemente privou-se até mesmo de algumas poucas horas de sono para conseguir preparar remédios suficientes. Você não precisa descansar um pouco, irmã? Perguntou Mau-Mau. Tinha certeza de que Mei-Mei trabalhara na noite anterior. A cortesã acabara de sair do banho e seus cabelos ainda pingavam. Dormir quando era hora de dormir também fazia parte do ofício, e uma cortesã de alto nível como Mei-Mei treinava suas habilidades à tarde para se manter afiada. Mei-Mei, porém, só mordiscou a batata preguiçosamente e observou Mau-Mau atentamente. Escuta, ontem, meu patrono... Sim?
Pelo que Mao Mao se lembrava, Mei Mei tinha 3 clientes principais, que eram seus patronos. Um deles era funcionário público e os outros 2 eram comerciantes. Todos eles adoravam jogos de tabuleiro. Ele disse que eu deveria ir à casa dele, disse Mei Mei. Ir à casa dele. Em outras palavras, ele queria levar Mei Mei para morar com ele. Se estava falando desse jeito, então não estava apenas convidando-a para um breve passeio. Ele quer te comprar? Basicamente é isso. Para uma cortesã, ser comprada era o equivalente a casar. Era uma chance de escapar da gaiola do bordel. Mesmo assim, Mei Mei não parecia feliz com a possibilidade. Mao Mao entendia o porquê. Seu gosto para homens era extraordinariamente ruim. Esse cliente é problemático? Mao Mao perguntou. Não, eu não diria isso. A madame contra? Oh não, ela adorou a ideia. Isso parecia deixar tudo mais simples, mas tal decisão influenciaria o resto da vida de Mei Mei. E Mao Mao conseguia imaginar por que ela não queria tomar essa decisão de forma leviana. Não era uma escolha que pudesse ser facilmente desfeita depois de concretizada. Mei Mei ainda era uma cortesã popular, mas quem sabe até quando isso duraria? A idade era uma barreira inevitável naquela profissão, e a maioria das mulheres já teria se aposentado há muito tempo. Esse homem, a esposa dele faleceu, mas ele tem filhos, explicou Mei Mei. Mao Mao não estava particularmente interessada. Ela não pretendia responder com tanta apatia, mas de repente se viu pensando no estrategista excêntrico. No fim, ela lhe deu uma bebida alcoólica forte o suficiente para deixá-lo inconsciente e fugiu antes que ele acordasse. Lahan viera com ela, ansioso para voltar à capital e coordenar a questão das batatas. Rikusson acabou levando a pior e teve que ficar para trás. O estrategista estava resmungando durante o sono de novo sobre fazer um livro e, no momento, provavelmente estava ignorando todo e qualquer trabalho para se focar apenas nisso. Mao Mao se perguntou se Mei Mei ainda nutria sentimentos por alguém como ele. Será que ela sabia que não havia mais nenhuma cortesã vivendo na casa dele? Mao Mao cogitou brevemente se deveria contar à sua irmã mais velha sobre isso. Mas a informação parecia ter o potencial tanto de complicar quanto de facilitar a vida de Mei Mei. Então decidiu permanecer em silêncio. Crianças não costumam gostar muito de mim, disse Mei Mei. Você não pode simplesmente ignorá-las? Sugeriu Mao Mao. Ideia interessante. Por algum motivo, parecia estudar Mao Mao enquanto falava. Ela havia terminado sua batata e estava limpando a gordura dos dedos com um lenço. Falando em crianças, onde está aquele seu monstrinho? Perguntou ela, mudando de assunto. Shou? Não faço ideia. Provavelmente com o Kyo ou com o Sazen. Tem algo que eu queria que ele desenhasse para mim. Pornô? Mei Mei sorriu e beliscou carinhosamente a bochecha de Mao Mao. Ela se arrependeu da pergunta. Percebeu que aquele tipo de piada era mais a cara da Pairin. Eu tinha certeza de que a essa altura todos já estariam fartos dele. Estou surpresa em quão duradoura sua popularidade se mantém, comentou Mao Mao, esfregando a bochecha avermelhada. Shou vinha ganhando dinheiro desenhando retratos das cortesãs e dos criados, mas Mao Mao imaginava que o interesse se devia apenas à novidade. Ah, mas é claro, ele é um menino talentoso. Mei Mei saiu da loja de ervas e foi até o balcão do recepcionista, onde pegou um leque dobrável. A armação de bambu estava revestida com papel de boa qualidade, decorada com a imagem de um gato brincando com uma bolinha. Era um gato malhado, talvez Shou tivesse usado a gata Mao Mao como modelo, e apesar das escassas linhas usadas para retratá-lo, a criatura parecia assustadoramente viva. Justo naquele momento, quase como se soubesse que estavam falando dela, Mao Mao, a gata, passou, com o rabo empinado e soltou um miau. Quando o negócio de retratos dele começou a esfriar, o garoto começou a inventar coisas assim, disse Mei Mei.
Ele sabia que muitas das cortesãs gostavam de gatos. Eu fiquei me perguntando por que ele passava tanto tempo seguindo a Mao Mao por aí. E então ele me apareceu com isso. Mao Mao, a garota desta vez, não disse nada. Chou era realmente minucioso. Apesar de a armação do leque ser antiga, o papel era novo, provavelmente vindo da vila do charlatão. Então, ele ganhara o material e apenas havia restaurado a moldura, ou seja, não tivera nenhum custo. Mao Mao teve que admitir que a habilidade de Chou para desenhar havia melhorado substancialmente. Talvez fosse apenas a prova de quão rápido as crianças crescem e amadurecem. Ela tinha certeza de que antes os desenhos dele eram mais superficiais. É verdade, disse Meimei. O garoto está tendo aulas com um pintor, eu acho. Isso é novidade para mim. Mao Mao franziu a testa. Você ficou tanto tempo fora, lá no oeste, que perdeu algumas coisas. Um cliente de uma grande casa mercante trouxe esse cara aqui. Um pintor de vanguarda, ou pelo menos foi o que ele disse. Respondeu Mao Mao. Era uma história familiar. Gente rica comprava pinturas ou cerâmicas o tempo todo. Era uma espécie de hobby para eles. Quando isso não bastava, eles se cercavam dos artistas que criavam as obras de que mais gostavam. Era um passatempo caro, que só os mais ricos podiam bancar. Acredite se quiser, ele disse que apresentaria o cara a Joca, acrescentou Meimei. Caramba! Joca era uma das 3 princesas da Casa Verdete, mas ela desprezava os homens. Burocratas ou estudantes talvez conseguissem conversar com ela sobre poesia ou exames civis, mas pintura não era exatamente a área dela. E tem mais, disse Meimei. Esse pintor, ele é especialista em retratar beldades, apenas as mulheres mais deslumbrantes. A expressão cansada que ela tinha momentos antes desapareceu, dando lugar a um sorriso e gestos animados, típicos de alguém pronto para fofocar. Imagino que nossa querida irmã não tenha gostado muito disso, disse Mao Mao. Você não tem ideia. Ela ficou furiosa. E você sabe o que ela faz quando fica com raiva? Ela escreve poemas. Aí, uma cortesã novata e ignorante copiou um desses poemas e mandou para um cliente. Foi um escândalo. Joca era especialista em poemas e letras de música, mas era preciso ter cuidado com qualquer coisa que ela escrevesse com raiva. Os versos poderiam parecer bonitos à primeira vista, mas estavam impregnados de veneno. A madame jamais permitiria que clientes recebessem esse tipo de coisa, por isso sempre revisava a correspondência de Joca quando ela estava de mau humor. Se Pairim era difícil de lidar por conta de seu apetite insaciável, Joca era complicada pelo extremo oposto, e era igualmente problemática. Mao Mao, a gata, se esgueirou por entre as pernas de Meimei e miou por um agrado. Meimei a pegou e a colocou no colo, coçando seu queixo. Então é com esse pintor que Chou vem tendo aulas? Perguntou Mao Mao, a garota, não a gata. Joca estava determinada a enviar aquela carta venenosa e usou Chou como seu mensageiro. Pelo visto, o senhor comerciante estava desesperado para conseguir que o senhor pintor fizesse um retrato de Joca. A ideia era simples. O homem iria até lá, faria um esboço rápido dela enquanto conversava com a cortesã e depois terminaria o retrato. Fácil. Mas Joca não ia permitir que ele ficasse observando-a desse jeito. Então ela conduziu toda a conversa atrás de um biombo. Rude, mas eficaz. Sem se intimidarem, o senhor comerciante e o senhor pintor deixaram seu endereço e imploraram para que Joca entrasse em contato depois. Normalmente, quem entregaria uma carta seria uma aprendiz acompanhada de um servo, mas o teor venenoso daquele texto tornava isso impossível. Então Joca chamou Chou. Foi uma maneira astuta de contornar a triagem da madame. Chou entregou a carta. Até aí, tudo bem. Mas também se encantara pelas pinturas do artista e começou a visitá-lo com frequência. Ele pode até estar lá hoje, comentou Meimei. E depois de eu ter avisado para ele não sair, resmungou Mao Mao.
Ela realmente queria que todos refletissem mais profundamente sobre o verdadeiro significado de ficar de olho em Chou. Ele ainda arrastava uma perna. Se algo ruim acontecesse, ele teria dificuldade para reagir. Ei, Mao Mao! Ela ouviu o Kyo a chamar. Mao Mao se levantou, ignorando a gata, que agora rolava de barriga para cima pedindo comida. O que foi? Ela gritou de volta. O Kyo parecia aflito. É o Chou! O que ele aprontou agora? Mao Mao franziu a testa, sem demonstrar surpresa alguma com a situação. Por favor, só venha comigo, disse o Kyo, pegando a mão dela. Um amigo dele está morrendo,